Por causa do meu exercício ministerial e a minha vida cristã, muito voltada às minhas necessidades, às minhas vontades, os meus pedidos, aos meus sonhos, eu fiz muitas escolhas erradas na vida. Eu sempre fui muito prática. Tem um problema, eu resolvo. Eu estou carente, eu resolvo. Eu não estou me sentindo bem, eu resolvo. Eu nunca gostei de nenhum tipo de desconforto. Mas mesmo conhecendo a Deus, eu preferia as minhas boas ideias, porque elas resolviam as coisas mais rápido. E então, eu me tornei cantora profissional. Deus me levou para a televisão. Por um propósito de reino, lá eu ganhei muitas vidas para Jesus. Elas achavam que eram fãs, mas eu era líder de célula. E todas as pessoas que vinham me pedir autógrafo, eu pedia o autógrafo delas. Elas não entendiam nada e eu dizia: põe o seu e-mail, seu telefone embaixo. Levava para a minha igreja, para o departamento de consolidação, e as que não cabiam na minha célula ia para as células de todo mundo. E muitas dessas pessoas hoje são pastores, pastoras, missionários, através de um programa de TV de calouros. Depois disso me tornei profissional de marketing, empresária. E eu percebi que eu fui ficando cada vez mais autossuficiente, mais independente, morando em São Paulo, sozinha, há mais de 10 anos. E o meu marido tem uma teoria que eu acho muito interessante. Ele fala que toda mulher, quando chega aos 29 anos, se ela ainda está solteira, ela entra numa crise existencial e casa com o primeiro que aparece. Quantas mulheres aqui são solteiras? Por favor, levanta a mão. Glória a Deus, diz glória a Deus. Aleluia. Quantas de vocês têm mais de 29 anos? Agora diga glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você é uma privilegiada. Se você tem mais de 29 anos e não se casou, significa que você não errou? Amém? Você ainda pode viver o sonho de Deus para a sua vida conjugal? Amém? Não, eu mesmo. Já não posso dizer a mesma coisa. Aos 29 anos eu conheci um rapaz. E eu confesso, eu estava muito carente. Trabalhando muito. Eu não percebi que o trabalho tinha me roubado o coração. E eu já tinha fechado a minha célula porque eu não tinha mais tempo de cuidar de pessoas. E então, eu não sei se alguém aqui se identifica com isso, mas a mulher, ela chega num determinado momento da vida que, se ela está muito carente, chega um homem, de repente, apresentado por um pastor, um líder, bonito, charmoso, e diz para ela que é um homem de Deus, e fala: você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você. E se ele chegar e disser assim: eu te amo, você vai dizer: obrigada. Antes de perguntar se ele tem emprego, não é? Por favor, não faça isso. 2 meses depois eu estava noiva. 4 meses eu casei. A minha família não apoiou. Os meus líderes
ficaram. Mas a minha fama era a seguinte: quando a Bianca põe uma coisa na cabeça dela, ninguém consegue tirar. Eu estava convicta. Casei com uma pessoa que eu mal conhecia. E eu estou dizendo isso exatamente para exortar o seu coração. Tudo errado. Na lua de mel eu já sabia que eu tinha, aprontado de novo. Mas eu já era uma referência na minha comunidade, na minha igreja. Eu não podia voltar atrás. Eu creio na palavra de Deus e Deus odeia o divórcio. Durante 2 anos eu vivi os piores momentos da minha vida. Não por culpa de ninguém, por culpa minha, porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu não estava cheia da plenitude de Deus. Eu queria resolver as coisas do meu jeito. Eu não podia esperar. Afinal de contas, eu não conseguia dizer não para as minhas vontades. E eu já estava chegando numa idade em que já estava ficando feio. Eu queria ser uma mulher casada. Mesmo que fosse de aparência. Não é à toa que a Bíblia diz que o coração do homem é muito, muito, muito enganoso, desprezível. Nesses 2 anos eu me separei 2 vezes. Mas ainda assim, você se lembra do meu segundo maior sonho? Então eu dizia: Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Simplesmente transforma essa situação. É isso que você faz quando você toma decisões precipitadas, sem consultar a Deus. Você pega as consequências e coloca para Ele e diz: conserta. Não é? Nem sempre dá certo. Porque não é tão simples assim. A Bíblia diz: no mundo você vai ter aflições. Cristo disse: eu venci o mundo. Mas muitas aflições que nós vivemos estão fora da cota da aflição do justo. São puro fruto de desobediência. E essas muitas vezes são insuportáveis. Então eu dizia: Senhor, eu ainda quero ter um filho. Faz um milagre em mim, eu sou estéril. Certo dia eu estava num culto. Ninguém sabia que eu não podia ter filhos. E eu já tinha feito muitos exames negativos, muitos sintomas falsos. A esperança adiada adoece o coração e eu já tinha praticamente desistido. Alguma vez você pediu algo para Deus e Ele não fez? Muitas. Alguma vez você fez um bico desse tamanho para Ele e falou assim: nem queria? Já? Muitas vezes. Eu também era assim. Então, depois de muitos exames frustrados, eu decidi fazer outra faculdade. E falei: bom, vou fazer outras coisas. Eu nem queria. E um dia eu estava na igreja e uma missionária se aproximou de mim sem saber nada da minha vida e disse assim: Deus vai realizar o desejo do seu coração. E eu pensei: isso deve ser uma seta. Eu já sofri tanto. Eu já achei tantas vezes que eu estava e não estava. Só para eu acreditar de novo. Acontece que se você reúne uma história onde você coleciona orações egoístas, você vai colecionar orações frustradas. Sim. E sabe o que acontece? Por decepção e frustração, você vai escolher a incredulidade como um escudo. Afinal de contas, se você não acredita e não acontece, não acreditava mesmo.
E então eu não acreditei naquela palavra. Na semana seguinte, uma outra missionária se aproximou de mim e falou: sonhei com você. Você tinha um bebê no colo e você sorria muito. Pode ir comprando umas roupas bem largas. Aí eu falei: bem largas? Não. Pelo amor de Deus. Eu já tinha feito cirurgia de redução de estômago aos 25 anos. 5% dos pacientes bariátricos permanecem magros porque o transtorno de ansiedade generalizado não se cura mutilando o corpo, se cura com o Espírito Santo, e somente assim eu consegui vencer a compulsão que eu tinha. Porque a redução de estômago só desvia o transtorno para outra área da sua vida. Mas eu estava bem mais magra do que quando eu operei, então eu disse: roupas largas, não. Na semana seguinte, eu estava no culto, adorando a Deus, e até hoje eu não sei quem pôs aquele papel na minha mão. Uma pessoa veio, colocou um papel na minha mão, e quando eu abri os olhos, tinha um pedaço de jornal com a foto de um bebê prematuro entre a palma de 2 mãos. E estava escrito assim: medite no Salmo 71. Uma letrinha toda esgarranchadinha assim. Aí eu olhei aquilo, fui correndo no Salmo 71. Você engravidará. Quando eu abri no Salmo 71, o Salmo inteiro dizia: livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. E eu pensei: o que tem a ver? Naquele momento o Espírito Santo começou a me constranger de uma tal forma que eu comecei a chorar e dizer: Deus, o Senhor está querendo falar comigo. Me perdoa pela minha incredulidade, pela minha arrogância, pela minha soberba, me perdoa. E enquanto eu confessava os meus pecados, o poder da fé sobrenatural começava a encher o meu corpo. E eu começava a ficar cheia de fé, cheia de fé, cheia de fé e quebrantamento. E de repente eu estava chorando e dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio novamente. Você esqueceu do que você pediu para Deus, mas Ele não esqueceu. Você se esquece do que você pede, Ele não. Na semana seguinte, eu comecei a montar o quarto. Continuei tendo sintomas falsos, exames negativos por meses, mas o quarto estava pronto. Nada mais podia roubar a fé que veio de Deus. Tive um sintoma que eu sabia que tinha chegado a hora. Fui ao laboratório sem que ninguém soubesse. A enfermeira abriu as portas de madrugada e eu estava dentro do carro esperando abrir, de tanta ansiedade. Eu entrei correndo, ela tirou o meu sangue, pediu para eu esperar meia hora e de repente veio com aquele envelope que eu já conhecia tão bem. E eu peguei aquele envelope como se fosse a primeira vez, tremendo muito. E abri, mas eu não queria ler nada daquilo, eu só queria ler uma palavrinha só. E estava escrito: positivo. Não é porque algo deu errado algumas vezes na sua vida que hoje não pode dar certo. Ele faz novas todas as coisas, inclusive as mesmas coisas de sempre. Hoje vai ser diferente. A minha gestação foi perfeita, mas eu já estava separada de novo. E eu dizia: Senhor, nada vai roubar a minha alegria, existe um milagre dentro de mim. O Senhor sabe que eu tenho feito de tudo, mas eu estou pagando o preço de uma decisão que eu tomei. No final dessa gestação, eu me mudei para o Rio de Janeiro e conheci a Fernanda Brum. Ela se tornou minha melhor amiga. E ela falou: Bianca, você vai ter esse bebê sozinho nessa cidade, sem conhecer ninguém, sua família não está aqui. Vamos tentar reconciliar esse casamento, pelo menos para você ter alguém para te ajudar com esse recém-nascido. Eu falei: se você está dizendo, você vai me ajudar, eu sou muito submissa. Ok? Em um mês que eu tentei fazer essa reconciliação,
todo o inferno que eu vivi nos últimos 2 anos, eu voltei a viver. Com a barriga desse tamanho. Eu me ajoelhei na presença de Deus e escrevi uma carta para Ele. E eu falei: Deus, eu não aguento mais. O Senhor conhece o meu coração. E eu sei todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida desde que eu entreguei o meu coração a Ti. Faça o que for preciso, mas me leve de volta para o centro da Tua vontade. No dia seguinte, eu acordei achando que estava em trabalho de parto. E chegando na maternidade, meu intestino tinha explodido. Vazou líquido fecal por toda a cavidade abdominal e eu comecei a vomitar fezes. Tiraram o bebê do meu abdômen, eu estava inconsciente, eu broncoaspirei aquelas fezes, foram para o pulmão. Por mais um milagre, ele nasceu perfeito e ileso, mas eu não conheci. Eu tive uma infecção generalizada, seguida de falência múltipla de órgãos. Você já ouviu falar nisso? Quanto tempo vive uma pessoa com falência múltipla de órgãos? 1 ou 2 dias. Tem alguma médica aqui? Tem? Ali, aqui. Quanto tempo vive um paciente com falência múltipla de órgãos? Horas. O médico deu 48 horas. Só que a notícia foi imediatamente para a internet. E houve um mover sobrenatural. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Passaram-se as 48 horas, eu estava em estado de anasarca, comecei a inchar, a minha pele ficou preta e eu ultrapassei os 150 quilos de inchaço. Falência cardiovascular, falência respiratória, falência hepática, falência digestiva, falência renal aguda. Traqueostomia, uma cânula enfiada na traqueia. Atrofia de prega vocal permanente, gravíssima, com encurtamento de laringe. Eu fiquei completamente muda. Ligada na hemodiálise 24 horas, pneumonia, edema pulmonar. Abre a barriga, tenta limpar a cavidade abdominal, não consegue, fecha de novo. Abre de novo, fecha de novo, mais de 15 vezes aberta. O meu abdômen ficou tão distendido que tiveram que plastificar os órgãos e deixar ele aberto. O meu corpo começou a apodrecer. A minha pele ficou escura. O meu cabelo caiu. A desnutrição afundou a minha maçã do rosto. Minhas mãos em garra, braços encurtados, pernas deformadas. Eu sou a prova viva do poder da oração. Dois meses de coma. A Fernanda falou: eu tenho que ir até lá. Não é possível que esse bebê já está grande e ele não vai ter mãe. O plano de saúde já tinha gasto 3 milhões de reais. A minha mãe gastou tudo que tinha com os melhores médicos e eles iam até lá e diziam: o estado é gravíssimo, não existe solução para esse quadro. A gente não sabe nem como ela está sobrevivendo ligada nas máquinas esse tempo todo. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais voltam a funcionar. Ponto final. Dois meses de coma, a Fernanda foi lá com a Eichla e o pastor Jânio César. Um pastor amigo nosso que tem um ministério muito forte de cura divina. Ele tinha acabado de chegar da África. E a Fernanda falou: Jânio, vamos lá, pelo amor de Deus. Muitos pastores orando. Tinha um boletim médico divulgado a cada 3 horas num blog. O relógio de 24 horas de oração. As pessoas não sabem dizer por que elas oravam por mim. Algo
levantava elas de madrugada e dizia: ora por aquela moça, ora por aquela moça, ora por aquela moça. Deus estava movendo a igreja, denominações diversas, para descobrir que a união do corpo de Cristo ressuscita os mortos. Chegando lá, o Jânio perguntou a Deus: Deus, o que eu vou fazer que outros pastores já não fizeram aqui? Todos já oraram por ela. O meu corpo já estava apodrecido, parecia um defunto, com a pele dura, preta e muito inchada, desfigurada. Deus falou ao coração dele: simplesmente se apresenta como embaixador do meu reino, porque hoje você vai fazer parte de um episódio que vai mudar a história dessa nação. Chegando lá, a Fernanda disse que ficou se preparando na recepção para subir, porque toda vez que ela subia eu estava num estado pior e não dava nem para olhar para mim. E era muito difícil subir, a minha família sempre chorando muito. A minha mãe pegava ela pelos braços e dizia: salve a minha filha. E chegando lá em cima, a Eixla não me conhecia e ela viu aquele tubo enorme no meu pescoço. Ela sabia que eu era uma cantora e ela começou a chorar. Ela disse: Deus, essa mulher está irreconhecível, é impossível. É impossível. Mas de alguma forma a glória de Deus encheu aquele box do CTI. Porque Deus estava lá comigo. E de repente a Eixla chegou bem perto do meu ouvido e disse assim: Talita cumi, Talita cumi. Levanta-te, menina, dos olhos de Deus. A Fernanda começou a cantar junto com ela e o Jânio imediatamente se levantou e disse assim: Satanás, você me conhece, eu sou Jânio César. E eu estou aqui como embaixador do reino de Deus. E eu dou uma ordem aos órgãos vitais: voltem a funcionar agora, em nome de Jesus. Coração, volte a funcionar. Pulmão, volte a funcionar. Rins, volte a funcionar. Todas as máquinas começaram a apitar e o meu corpo começou a se debater. Você crê em milagre? Você crê em milagre? Você crê em milagre? Você crê em milagre? Falência respiratória aguda por 4 meses e meio, o pulmão fica desse tamanho. Falência renal aguda anúrica por 4 meses e meio, sem urinar, 0. Deus está aqui. No dia seguinte ligaram para minha família e disseram que eu tinha tido 2 paradas cardíacas de mais de 20 minutos. Chamaram a família para avaliar o nível de sequela cerebral certamente permanente. Quando chegaram lá eu estava acordada. Inacreditavelmente acordada. 100% lúcida. Depois de 2 paradas, uma de 2 minutos. Aliás, uma de 6 minutos e outra de 12 minutos. Mais 2 meses lúcida, com uma miopatia multifatorial aguda, paralisia facial e corporal, mexendo as pálpebras e com os órgãos falidos. Para conhecer detalhes dessa história, você vai ler A História de um Milagre, você vai assistir o Testemunho Vivo, porque o livro documentário, inclusive, ele tem mais de 33 depoimentos de todos os médicos, enfermeiras, maqueiro, psicóloga do CTI, familiares, as pessoas que me viram, testemunhas oculares, junto com laudos médicos e todas as provas
de tudo que aconteceu, porque são muitos detalhes que eu não tenho como compartilhar hoje aqui. Eu fui transferida de hospital no ano novo. Eu tinha acordado em um corpo podre, completamente imóvel. E a única coisa que eu fazia era chorar, porque me contaram que eu tinha tido um filho. E eu não me lembrava de nada. Quando eu fui transferida de hospital, um dos médicos, que era um pastor, questionou a Deus dizendo: por que o Senhor está tirando ela daqui? Se eu sou o único que acreditava em toda a equipe médica que o Senhor faria um milagre. Todos os recursos da ciência se esgotaram. E Deus disse para ele: eu estou tirando ela daqui porque quem vai curá-la sou eu.